Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não for inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão inscrever-se e você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário com a sua sugestão para uma próxima mensagem e também que você compartilhe esse vídeo, essa mensagem com outras pessoas através aí das suas redes sociais, para que essa palavra alcance o maior número de pessoas possível. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano, um pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Fique até o final dessa mensagem, recebe essa palavra no teu coração, porque eu creio que vai fazer um grande diferencial na sua vida. Abram comigo, por favor, no Evangelho que está relatado por João, no capítulo de número 8, versículo de 1 até o 11. Fala a respeito da mulher adúltera. É uma passagem muito conhecida, muito pregada nos púlpitos, muito discutida a respeito. E eu quero trazer essa palavra aqui para a gente trabalhar essa mensagem. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando, ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Aqui nós temos um conflito, onde os fariseus, junto com os escribas, eles se juntam para poder experimentar, e não somente isso, para fazer com que Jesus pecasse, para fazer com que Jesus blasfemasse. Porque a lei dizia verdadeiramente que se o homem e a mulher fossem pegos no ato do adultério, eles deveriam ser mortos por apedrejamento. Isso é o que diz a lei, como está escrito em Levítico 20, capítulo de número 20, versículo 10, vai dizer assim: aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero quanto a adúltera. Isso é o que diz Levítico, capítulo 20, versículo 10. Mas olha o que diz Deuteronômio, capítulo 22, versículo de número 22 também. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha marido, morrerão ambos, o homem que se tiver deitado com a mulher e a mulher. Assim exterminarás o mal de Israel. Você vê que para se consumir o pecado do adultério, para que se fosse feito o flagrante do adultério, teria que ter ali um casal, um homem e uma mulher. E teria que ter sido pego em flagrante. Não bastava apenas dúvidas, não bastava apenas uma desconfiança. Era preciso ser pego no ato, como está escrito, no ato adulterando. Então, se foi pego no ato, onde está o homem na história? É lógico que naquele tempo a mulher era muito mais desprezada do que é hoje. Hoje as mulheres têm direitos, hoje as mulheres votam, hoje as mulheres têm o seu lugar na sociedade, pelo menos nas civilizações democráticas. Inclusive lá em Israel é um país muito democrático. Então, mas naquele tempo a mulher era vista como se fosse um objeto, literalmente. Então, ali eles estavam condenando aquela mulher, queriam que aquela mulher fosse paga, mas ao mesmo tempo eles estavam infringindo a lei ao não trazer junto o homem. Ou seja, no mínimo eles estavam ali fazendo vista grossa para o pecado, para a transgressão do homem, e sendo implacável para com a mulher. Por natureza, aquele julgamento já era ilegal. Não poderia se fazer aquele julgamento. Então estava ali fazendo-se uma cilada. Primeiro para Jesus, porque ele não era um juiz de Israel, ele era um mestre, ele era um rabi, então ele era um ensinador, mas ele poderia dar sua opinião como mestre, não tem problema nenhum. Mas não era isso que eles queriam. Eles não queriam a opinião de Jesus puramente. Eles queriam que Jesus condenasse aquela mulher, ou então dizendo que aquela mulher não deveria ser condenada, fazendo-se Jesus um transgressor da lei. Você vê que era um plano do próprio inimigo, do próprio Satanás, fazendo com que o Salvador condenasse aquela mulher. Mas aí, você conhece a história, Jesus ele vai se inclinar
e vai começar a escrever na terra. Vamos ler, versículo de número 6. E isto diziam ele tentando para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Ao se inclinar, Jesus estava descendo ao nível do pecador. Jesus estava se colocando no lugar do pecador. No caso ali, aquela mulher. Aparentemente, somente aquela mulher era pecadora. Mas você vai ver que Jesus começa a escrever na terra, meio que ignorando aqueles homens, meio que desprezando o que aqueles homens estavam falando, né? Aí Jesus, ele se coloca no mesmo nível do pecador, não peca com ele, com ela, não se suja com o pecado dela, mas ele se coloca no mesmo nível, né? E começa a escrever. Começa a escrever. Aí olha o que diz o versículo 7. E como insistindo, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, ou seja, ele se endireitou, ele se levantou, né? Para dar a sua opinião. E ele vai falar algo poderoso ali naquele lugar. Porque ao se colocar no lugar do pecador, Jesus também viu o pecado daqueles homens. E ele vai dizer, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela uma pedra. Ou seja, Jesus estava falando, tá, tudo bem, ela é pecadora, mas vocês também são. E é por isso que vocês não estão na condição de julgar essa mulher. Porque vocês estão transgredindo tanto quanto ela. Porque se eles estavam negligenciando o homem na história, ele já estava cometendo o pecado, eles estavam compactuando com o pecado daquele homem. Ele estava compactando com o adultério daquele homem. Então eles eram tão pecadores quanto aquela mulher. E Jesus começa a escrever. E nós vamos ler esse mistério mais à frente. Mas continuando aqui. Versículo de número 8. Versículo de número 8. E tornando a inclinar-se, voltou para o nível daquela mulher, porque aquela mulher ainda não estava salva. Jesus estava falando que aquela mulher tinha pecado, mas aqueles homens também tinham. Versículo de número 8. E tornando-se a inclinar, ele continuou escrevendo na terra. Quando ouviram isto, saíram-lhe um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Ou seja, ele se inclinou novamente para aquela situação, ele se colocou novamente no nível do pecador. Mas agora não era para observar o pecado dos outros, era para resgatar aquela mulher. Ele estava dizendo agora para aquela mulher, mulher, eu sei que você está caída, eu sei que você está condenada, mas ó, eu vim aqui, eu desci aqui, eu me humilhei aqui e eu permaneci limpo, então eu posso trazer uma palavra que vai te salvar. Eu posso ser o seu advogado. Eu posso libertar você dessa condenação. Não somente da condenação injusta desses homens, né, desse tribunal injusto, embora seu pecado fosse justo, né, era justo que ela fosse morta, mas ele está dizendo, eu estou me colocando no seu lugar. Eu estou me colocando no seu lugar. E como eu não tenho pecado, então eu vou poder me levantar novamente limpo. E ao fazer isso, mulher, eu vou poder salvar a sua vida. Versículo de número 10. E endireitando-se Jesus novamente, e não vendo ninguém mais do que a mulher. E disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque quando Jesus entra para interceder por nós, e quando nós recebemos Jesus como nosso advogado, como nosso Salvador, Satanás pode se levantar contra a sua vida, Satanás pode te acusar, pode querer colocar o dedo, pode requerer a tua alma, mas quando as tuas causas, a tua vida está nas mãos do advogado fiel, ele pode te salvar da condenação e ele pode te livrar de toda a afronta que o inimigo tenta colocar sobre você. Ainda que o seu passado não seja digno, ainda que a sua vida, neste momento, esteja te levando para um caminho de morte através do pecado, por causa do pecado. Jesus, ele pode te trazer de volta à vida. Se você crer, se você receber Jesus como o teu advogado. Olha o que diz João, capítulo de número 16, versículo de número 7 até o 11. Vai dizer assim, ó, todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, o Alos Paráclitos, o Espírito Santo não virá a vós.
mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ou seja, o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado. Por quê? Porque não creram no advogado. E ele vai fazer, né, esse trabalho, que é fazer os homens lembrarem da obra de Jesus, que Jesus fez. E é isso que ele está fazendo até hoje. Só que hoje ele usa os profetas. E através do Espírito Santo, Deus converte muitos homens ao Evangelho. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, o intercessor agora está junto do Pai. E o Espírito Santo está nos convencendo a cumprir a justiça de Deus. E o que era a justiça de Deus? Entregar a nossa vida a Cristo, viver a nossa vida como com Cristo, né? Descer as águas do batismo, ter comunhão com Cristo, ter comunhão com a sua igreja, ter comunhão com os irmãos, guardar os mandamentos. Isso é cumprir a justiça. Quando nós cumprimos a justiça, o juízo que está para vir sobre o mundo, o juízo com que todos nós nascemos nele, né, por causa do pecado, ele não vai cair sobre as nossas vidas, ele não vai ter efeito sobre as nossas vidas. Versículo 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, para que a gente não seja condenado com o mundo, que já está julgado, o pecado já está julgado, ele, Jesus Cristo, nosso advogado, ele intercede por nós, à medida que entregamos as nossas vidas, né, debaixo da sua autoridade. Jeremias, capítulo 17, versículo 13, vai dizer assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Escrever o nome em terra, escrever os nomes, o seu nome na terra era uma desonra muito grande. Significa que o seu nome não estará escrito no céu, mas na terra, porque aqueles que estão escritos com os nomes no céu, eles andam com o Senhor, eles temem ao Senhor, mas aqueles que têm os seus nomes escritos em terra, esses são aqueles que abandonaram o Senhor. E eu creio que foi isso que Jesus fez naquele dia. Muitos creem que Jesus escreveu os pecados de cada um. Muitos creem que Jesus escreveu qualquer outra coisa. Escreveu uma nova história na vida daquela mulher. Muitos acreditam, sim. Mas eu creio que é isso aqui que Jesus estava fazendo. Escrevendo os nomes. Porque escrevendo os nomes ele estava dizendo, vocês abandonaram o Senhor. Vocês abandonaram o Deus de Israel. O Deus a quem vocês dizem que servem, vocês abandonaram. E por isso, um a um, eles vão deixando ali a presença do Senhor. É forte. Receba essa palavra aí no teu coração, que você guarde essa palavra no teu coração, que você entenda de uma vez por todas que você tem sim um advogado, mas que para você ser representado por ele, você precisa confiar totalmente a sua vida, totalmente as suas vontades. Você tem que fazer tudo que o seu advogado manda você fazer, para que lá no juízo, para que lá diante do tribunal de Cristo, você possa ter redenção. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.